E mesmo que tenhamos que chorar muito ainda, isso tudo também passará. Mas como passará? Como chegaremos lá do outro lado? Com quem estaremos quando chegarmos lá do outro lado? Chegaremos lá? Oi, eu sou Eliane Souza e vamos para mais um dia de bate-papo. Gente, os números são assustadores. Nós ultrapassamos ontem a marca de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus no Brasil. 1.032.913 casos, para ser mais exata. Mas, segundo alguns estudos, esse número pode ser 10 vezes maior. É assustador, mas são os números que o Brasil alcançou ontem, às 2 horas da tarde, quando o consórcio de veículos de imprensa divulgou esses dados, que são compilados direto com as secretarias de saúde dos estados, sem passar pelo Ministério da Saúde. Foi para isso que o consórcio de imprensa foi criado, porque o Ministério da Saúde passou a esconder os números de mortos no Brasil. E nós somos o segundo lugar no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que já tem mais de 2 milhões de casos confirmados da doença. E ontem a gente bateu um novo recorde no número de casos, de novos casos. Foram 54.771 novos casos que foram registrados em um único dia, em 24 horas. Já são quase 50 mil mortos, 49.100 e poucos mortos. Hoje a gente chega a 50 mil, infelizmente. E são pessoas que eram o amor de alguém. São pais, mães, filhos, avós, esposo, esposa de alguém. 50 mil vidas tiradas. E a OMS voltou a alertar ontem, gente, que o coronavírus ele está acelerando. O vírus é mortal. Então não é hora de descuidar, muito pelo contrário. Eu assistindo hoje cedo a Globo News, uma especialista disse que os cuidados têm que ser redobrados. Você precisa se cuidar, cuidar de quem você ama. Não é hora de descuidar. Então, se você puder, fica em casa. Foi ela que disse. Fica em casa. Se não é urgente, fica em casa. Você vai estar protegendo a sua vida, protegendo a quem você ama. Essa semana eu precisei sair para ir na farmácia tomar uma injeção. E fiquei assim, assustada com o número de pessoas que eu vi no centro da cidade. Tem as pessoas que precisam sair para trabalhar, mas tinham pessoas fazendo filas nas lojas do centro da cidade, nas maiores lojas do centro da cidade. Ludovica, minha gatinha por aqui, fazendo a participação dela. E isso me deixou preocupada. O vírus ainda está por aí, ainda tem pessoas morrendo. Castanhal registrou ontem, se eu não me engano, 2 mortes ainda pelo coronavírus. E as pessoas perderam o medo, estão perdendo o medo. Ou porque o vírus ainda não chegou perto delas. Mas é preocupante. Não sabemos quando isso vai acabar. Vai acabar, mas quando? A que custo? Não é verdade? O professor e o filósofo Mário Sérgio Cortella publicou em um artigo da UOL, se eu não me engano, algo que eu achei assim, muito interessante. Ele disse: a questão não é só eu chegar ao final desse túnel escuro que é a pandemia e ali respirar aliviado, porque eu o atravessei. E como é que eu chegarei?
se eu chegarei com decência, se eu chegarei com a ideia de que mereci mesmo atravessar e lá chegar, ou se chegarei envergonhado. Então vamos atravessar esse túnel da pandemia da melhor forma possível? Vamos fazer a nossa parte. Quando acabar, nós poderemos olhar para trás e analisar o que foi que eu fiz durante essa pandemia que ajudou assim um pouquinho a melhorar toda essa situação. Porque vai passar, gente. Vai passar. Infelizmente, com muitas lágrimas, com muita dor. Mas vai passar. Eu vou ficando por aqui. Te inscreve no canal, deixa o teu like, ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom? A gente volta a qualquer momento com mais comentários, com mais bate-papo.